Amém? Você que está aqui, que bom que você está aqui no templo. Você que está assistindo na transmissão ao vivo do culto da Primeira Igreja pelo YouTube e pelo Facebook. Que Deus abençoe você aí na sua casa, para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Atos, capítulo 3. Os 10 primeiros versículos do capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro se presta a dizer o que aconteceu. Os evangelhos falam do nascimento de Cristo, a instituição da igreja, a morte, a ressurreição de Jesus e a assunção de Jesus aos céus. E depois que Jesus subiu aos céus, o que foi que aconteceu? Aí a igreja começou a sua obra missionária. E o livro dos Atos dos Apóstolos vai relatar, por isso, Atos dos Apóstolos. O que foi que os apóstolos realizaram neste tempo, logo depois da subida de Jesus aos céus. E no capítulo 3, nós temos uma narrativa que envolve 2 apóstolos nesses 10 primeiros versículos. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Ela é doce na nossa boca e muitas vezes queima, ó Deus, no nosso coração. E, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha iluminar a nossa vida com a palavra do Senhor. Influenciar-nos, ó Deus, nas decisões sempre que teremos que tomar, para que o façamos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Vem, Senhor, e nos abençoa nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema Isto Ele Resolve. E você guardasse as 3 letras com que começam essas palavras. I-E-R. Isto Ele Resolve. Nós vamos encontrar pelo menos 3 situações que vão começar também com essas letras. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos claramente que não é um texto planejado, não é um fato planejado. A primeira coisa que nós percebemos da letra I é a imprevisibilidade. O que é isto? Algo que não era previsível. Diz o versículo 1 que Pedro e João iam para o culto das 3 horas. Eles estavam indo à tarde para o culto na igreja, no templo. Eles não tinham como previsão, eles não tinham planejado que isto que nós lemos fosse acontecer. Então o versículo 1 diz que eles estavam indo para o templo. Eles não tinham em mente que iria acontecer um milagre, que Deus iria fazer algo extraordinário naquela hora. E Deus ama
quando nós não temos que antever, planejar a agenda de Deus. Por que eu estou falando da imprevisibilidade? Porque para Pedro e João não havia um planejamento. Olha, vamos sair, vamos à igreja que Deus vai fazer um milagre, Deus vai realizar, nós vamos lá para a reunião de oração e Deus vai fazer alguma coisa antes da gente chegar lá. De jeito nenhum. Embora muitas pessoas tenham este método ainda, dizendo que vão declarar, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Deus ama essa imprevisibilidade. Não só por parte de Pedro e João. O versículo 2 diz que o homem também foi para a porta do templo. E diz que ele era levado para ali para pedir esmolas. Ele não tinha planejado que aconteceria um milagre na vida dele. Ele simplesmente foi para o templo. Mas qual é a vantagem, embora não seja previsível? A vantagem é de estar no lugar certo, onde Deus vai agir. Pedro e João foram para o culto de oração. E aquele homem foi para a porta do templo. Se tivesse ido para outro lugar, não teria encontrado Pedro e João. Se Pedro e João não tivessem ido para o templo, certamente também não estaria no centro da vontade de Deus para que o milagre pudesse acontecer. Nós enfrentamos, vemos todos os dias, pessoas que não estão dispostas a estar em lugar certo. Estão tentando planejar a agenda de Deus, mas no entanto elas não estão no lugar em que Deus espera que elas estejam. Isso mesmo. Imagine, eles não planejaram, eles não previram que isso iria acontecer, mas no entanto eles estavam no centro da vontade de Deus. Se você espera que Deus vá realizar alguma coisa que você ainda não sabe bem o que é, você não tem como planejar, você não tem como determinar, eu quero dar um conselho a você. Fique no centro da vontade de Deus, porque Deus age no centro da vontade dele. Eles dois, Pedro e João, foram para o templo, mesmo sem planejarem o milagre. Aquele homem foi para a porta do templo, mesmo sem planejar que seria alcançado por um milagre. É a imprevisibilidade. Isto ele resolve. Deus resolve mesmo na imprevisibilidade. O versículo 3 em diante, você vai perceber até o versículo 6, que nós temos a segunda letra. Isto, letra E, I. Ele, letra E, de expectativa. Aqui nós percebemos a expectativa. Diz o versículo 3, que quando Pedro e João iam entrando no templo, aquele homem, vendo que eles dois estavam entrando no templo, aquele aleijado, ele pediu que eles dessem uma esmola. É a expectativa do coração daquele homem, daquele que estava ali pedindo ajuda, tinha no coração dele uma expectativa. E Deus ama quem tem expectativa. Se você tem uma expectativa no seu coração, você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida, mas você tem uma expectativa, você tem no seu coração uma esperança, algo que você está esperando. Diz: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou à disposição do Senhor. Ele está ali, ele tem uma expectativa no coração dele. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele estava pedindo a esmola, era a expectativa do coração dele. Era a única, talvez, expectativa do seu coração. Ele queria alguma coisa infinitamente menor do que aquilo que Deus poderia dar a ele. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas isto ele resolve. Eu não sei qual é a expectativa que toma conta da sua alma. O que é que você coloca diante do Senhor? Quantas vezes nós oramos e a nossa oração está aquém daquilo que Deus quer realizar? A nossa expectativa é infinitamente menor do que Deus quer fazer
no nosso coração, na nossa família, na nossa vida, na vida dos nossos amigos, no futuro que temos diante de cada um de nós. Expectativa. Ele pediu ajuda. O apóstolo Pedro olha para ele e diz a ele: não temos ouro e nem prata. Em algumas versões, não temos prata e nem ouro. Qual era a expectativa do coração do apóstolo Pedro? Ele disse: eu não tenho o que você quer. A expectativa do coração do apóstolo Pedro era de que Deus poderia fazer por aquele homem muito mais do que ele estava pedindo. Parece que eram antagônicas as expectativas, elas estavam em lados contrários. Deus não vai dar a ele o milagre porque ele está pedindo apenas uma esmola. Ou então, no coração daquele homem, eles não vão me dar uma esmola porque eles não têm ouro e nem prata. Evidentemente, não havia conformidade nos pedidos e na visão. E nós temos dificuldade quando nós vamos lidar com Deus, porque nós queremos que Deus haja em conformidade com a nossa visão. Quando Deus pode ir muito além daquilo que nós estamos pedindo. Muito além. Muito além do que aquilo que nós estamos pedindo. Me lembro de um rapaz, não vou citar o nome dele, vocês vão entender por quê quando eu contar a história. Ele foi minha ovelha, em Cabo Frio. E a esposa dele o deixou e foi morar com outra pessoa. E quando eu soube, eu já estava pastoreando aqui, eu peguei o carro, fui até a casa dele, ele morava no Arraial do Cabo, e fui até a casa dele, e ele veio para o lado de fora da casa, ele estava na casa da mãe, e ele veio me atender. E eu disse a ele: irmão, eu soube da sua dor, e eu vim até aqui para orar com você. Certamente Deus tem um plano novo para você. E ele me olhou nos olhos e disse: não, Deus me deu como esposa, ela é minha esposa. E ela é minha esposa, ela vai voltar para casa. E eu olhei para ele e disse: mas ela já foi embora, está morando com outra pessoa. E ele disse: ela é minha esposa em nome de Jesus, pastor. E ela vai voltar para casa. E eu orei com ele, peguei o carro, vim embora para Petrópolis, continuar pastoreando. E ela adoeceu. Ficou muito doente. Perdeu muitos quilos. E ficou pele e osso em cima da cama. E com quem ela morava, o rapaz disse a ela: olha, eu não tenho tempo de cuidar de você, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, e eu sugiro que você vá para a casa da sua mãe. E ela, profundamente decepcionada, fazia exames, não conseguiam descobrir o que acometia com aquela enfermidade. E ele tomou conhecimento que ela estava na casa da mãe, nos dias finais, provavelmente, de sua vida. E ele foi até lá visitá-la, e quando ela soube que ele estava lá, e ela ficou muito preocupada com o que ele ia dizer, a bronca que ele ia dar, e ele entrou e disse: eu vim cuidar de você. E ela olhou para ele e disse: cuidar de mim? E ele disse: sim. Você vai ficar boa em nome de Jesus e você vai para casa. É por isso que você está doente. E ela então olhou para ele e disse: você tem certeza? E ele disse: tenho. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ele cuidou dela. E ela ficou boa. E ele é pastor em São Gonçalo. E eles têm um filho. O nome do filho eu posso dizer, Azaf. E eles vivem até hoje juntos, abençoados pelo Senhor. A minha visão era diferente da visão que Deus havia dado àquele rapaz. O que eu fui lá dizer a ele era diferente do que Deus havia dito ao coração dele. Aquele homem que estava à porta do templo, ele tinha uma visão: me dá uma esmola.
E, no entanto, o que Deus havia colocado no coração do apóstolo João e do apóstolo Pedro era diferente do que estava no coração daquele homem. Ele olhou para ele, eles dois olharam para ele, e Pedro disse a ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Expectativa. Além da imprevisibilidade, a expectativa. Porque isto ele resolve. E aí vem a letra R de resolve. Resultado. Imprevisibilidade, expectativa e resultado. Eu tenho certeza que você nunca observou o que eu vou dizer agora. Você já leu esse texto muitas vezes e você nunca observou isto. Porque eu também nunca havia observado. E eu amo na Bíblia, quando estou preparando a mensagem, quando Deus me dá alguma coisa completamente nova. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Ele ficou olhando para o apóstolo Pedro e diz a Bíblia que Pedro, pegando-o pela mão. Eu nunca tinha observado. A ideia que dá é que ele disse: em nome de Jesus, levanta-te. E ele ficou de pé só pelo poder de Deus. Que o resultado veio exclusivamente pela ação do poder de Deus. Que não houve intervenção do apóstolo Pedro ou participação do apóstolo Pedro. Quase sempre nós queremos que o resultado venha só porque Deus está agindo. Só porque Deus está fazendo. Só porque Ele está realizando. E nós não nos preocupamos com a nossa participação. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que realizar? O resultado virá. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Pedro, tomando-o, em algumas versões, pegando-o pela mão. Pegando-o pela mão, o levantou. O resultado vem pelo milagre de Deus, mas pela participação humana também. Se você está esperando que Deus possa agir, procure saber naquilo que você está esperando, no resultado que você está aguardando, qual é a sua participação. O que é que você tem que fazer? O que você tem que começar a realizar para Deus agir? Porque Pedro poderia dizer para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E dizer para ele: levanta, não te falei para levantar? Diz a Bíblia que não, levanta-te e anda, e tomando pela mão, ou seja, Deus vai realizar o milagre, mas eu acredito tanto que Deus vai realizar o milagre, que eu já estou estendendo a mão, segurando a mão desse homem, para que ele fique de pé em nome de Jesus. Qual é a sua participação? Qual é o momento que você tem que agir? Nós vemos muitos testemunhos de pessoas que estão, muitas vezes, na UTI. Talvez o Jorge possa falar melhor sobre isso do que eu, Jorge Feliz. Mas de pessoas que estão na UTI, que em determinado momento, elas decidem que vão sair daquele lugar, mesmo em coma. Não é segredo que a imprensa publicou dias atrás, que um homem estava na UTI, todo com Covid. Todos os dias a mulher ia até a UTI. E um dia ela entrou. E ela parou diante dele na UTI. E ela disse para ele: eu trouxe uma carta do seu filho. E eu vou ler a carta para você. E ela abriu aquela cartinha do menino e dizia: papai, eu amo muito você. E eu estou esperando você sair daí para a gente poder passear juntos. E ele diz que em coma, quando ele ouviu a leitura daquela carta do filho dele, ele começou a dizer: eu vou sair deste lugar. É o resultado que tanto estamos desejosos
tem que ter a nossa participação. Estendendo a mão, pegando pela mão, veio o resultado. Talvez o resultado esteja dizendo a você: você tem que estudar mais, você tem que trabalhar mais, ou talvez dizendo: você tem que trabalhar menos, você tem que parar e pensar, porque há uma participação que é de Deus e uma participação que é humana. E o homem, diz o texto, dando um salto, pôs-se de pé. E ele entrou no templo, alguém lembra como? Saltando. Em algumas versões, pulando. E todas as pessoas que estavam no templo diziam entre si: olha o resultado. Não é ele o homem aleijado que pede a porta do templo esmolas? E como? O que aconteceu com ele? Todo mundo queria saber do resultado. O resultado é que Deus age na imprevisibilidade, além da sua expectativa. Ele produz o resultado. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, não dá para planejar o que o Senhor vai fazer. Por isso nós estamos à disposição do Senhor. Há uma expectativa ardente no coração de cada um de nós, mas sabemos que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, nós queremos estender a nossa mão como o apóstolo Pedro, para fazermos, ó Deus, a nossa parte, para permitir que o Senhor possa liberar o agir do Espírito do Senhor. Faz, ó Deus, com que seja assim, pois nós oramos, em nome de Jesus, amém. Isto Ele resolve. Você pode dizer? Isto Ele resolve. IER. Imprevisibilidade, expectativa e resultado. Amém?